Você não sabe nada de evolução. É isso que nos diz um professor, tá, de uma grande universidade lá nos Estados Unidos, que escreveu 10 pontos que as pessoas sempre erram a respeito da teoria. Ele que ensinou por mais de 20 anos em uma universidade vai nos ensinar os erros que a gente comete. Boa noite, senhores. Eu estou usando esses aparatos não para uma questão de moda, mas porque eu esqueci de fechar a janela do quarto e o quarto está frio. E agora estou esperando o aquecedor esquentar o quarto. Então hoje a gente vai continuar a reagir àquele texto da última vez. Quem não sabe do que eu estou falando, volte ao último vídeo e assista o vídeo. A gente parou no ponto 6, tá? Então a gente vai continuar e pedir auxílio à nossa amiga artificial, que eu chamarei de Clotilda. Por que Clotilda? Não sei. Talvez seja o nome de uma ex-mulher que costumava me bater e eu tenho traumas mal resolvidos. Seria o nome de uma cachorra que eu tinha que me mordeu a perna. Seria o nome de uma irmã que roubou um dos meus Legos quando eu tinha 5 anos. É um mistério que jamais será resolvido. 6. Como dependemos cada vez mais do poder cerebral e cada vez menos dos nossos músculos, os seres humanos no futuro terão cabeças grandes e corpos pequenos. Embora tão extremo a ponto de parecer um pouco bobo, esse equívoco reflete, sem saber, uma versão generalizada do lamarckismo, também conhecido como herança de características adquiridas. Aprendemos na escola que Jean-Baptiste Peraí, a primeira frase soou robótica igual soou pra mim? Cara, isso aí, a Clotilda talvez tenha sido uma mensagem subliminar da inteligência artificial. Ou não brinca não, cara, que eu vou te ferrar. Agora, se só eu escutei e vocês escutaram normal, então eu tô parecendo um maluco agora, né? Mas enfim. Ah, Vamos só ler a pergunta de novo. Como dependemos cada vez mais do poder cerebral e cada vez menos dos nossos músculos, os seres humanos no futuro terão cabeças grandes e corpos pequenos. Quem que falou isso, cara? Olha, eu trabalho e lido com evolução tem uns 20 anos também. Oh, 20 anos é um pouco demais, né? Quanto? Uns 15, 18. Cara, já tá indo pra 20 praticamente. Tô ficando velho. E eu nunca escutei essa frase na minha vida, meu. Nunca. Já ouvi gente falando, se o cara malhar muito, o filho vai nascer forte, sei lá, mas isso aqui, meu, cabeça grande e corpo pequeno. Enfim, vamos lá. Aprendemos na escola que Jean-Baptiste Lamarck estava errado, que as girafas não desenvolveram pescoços longos porque se esticavam para alcançar folhas. Em vez disso, a seleção favoreceu os ancestrais das girafas que eram mais aptos porque tinham pescoços mais longos, tanto para alcançar folhagens mais altas quanto, como revelado por pesquisas recentes, para lutar contra outras girafas. Recente. Eu vejo desde que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, que eu via no Discovery Channel girafa dando pescoçada uma na outra. Lembra? O texto é de 2025, tá? E olha o exemplo que o cara tá dando. Os caras não, eles não renovam os exemplos, né? Pescoço de girafa, tá? Agora, mostra a suposta evolução do pescoço da girafa. Nós não estamos nem falando agora de evolução da baleia. Nós estamos falando da suposta evolução do pescoço da girafa. Eu quero que você me mostre o transicional. Vamos falar que é o okapi, mas o okapi não pode ser transicional porque ele está vivo, né? Então, pera lá. E olha que veja que na minha percepção de mundo, um pescoço crescer seria uma variação acidental, tá? Então, se me mostrassem que ocorreu essa suposta transição, não me importaria. Não seria algo impossível do ponto de vista metafísico. Mas eu acho que nem isso você tem evidência de que ocorreu, tá? Isso aqui é um exemplo hipotético. Outra coisa, nós aprendemos na escola que o Lamarck estava errado. Depende, né?
porque o que seria a epigenética se não o lamarquismo? Nós sabemos hoje em dia que um macho ele pode influenciar os genes que serão expressos no seu filho graças a fatores de transcrição ou até marcadores epigenéticos que estão ali no esperma. A mesma coisa vale para a mãe. Então você tem uma transferência que não é genética de informação. Então, o próprio Darwin aceitava as ideias de Lamarck. Tá? Então, assim, o lamarquismo, ou como chamam, o neo-lamarquismo, está extremamente popular na literatura hoje em dia, né? Mas como bom evolucionista divulgador, ele não está por dentro, né? Mas vamos lá. Os corpos geralmente mudam por causa do uso e desuso, mas esses efeitos não são herdados, não importa quão tentadora seja essa a explicação. Tá, veja como ele fala de forma absoluta, né? Mas tem estudos famosos, inclusive, mostrando que a dieta da mãe influencia o peso da criança, né? Como que você tem uma questão de metilação também de DNA em camundongo, que dependendo da dieta da mãe, se tiver muito produto que gera metilação, o camundongo vai ter uma pelagem completamente diferente, um tamanho completamente diferente. Então, assim, olha a bobagem, né? Olha a bobagem. Assim, levantadores de peso desenvolvem músculos grandes, mas essas características adquiridas não são transmitidas geneticamente, porque a informação flui dos ácidos nucleicos via RNA para proteínas e, portanto, para corpos e não o contrário. Olha lá, isso aqui é o Central Dogma of Molecular Biology, que já caiu, né? Nunca deveria ter existido, na verdade, né? Porque foi uma posição filosófica lá do Weizmann. Isso aqui é uma estupidez, né? Porque o DNA é uma molécula inerte. O DNA não faz nada por si mesmo. Se colocar uma molécula de DNA num copo de água, ela não faz nada. Então você precisa da célula. É a célula que decide quais genes serão expressos em qual momento. Você tem RNAs que controlam a expressão gênica. O dito junk DNA é repleto de regiões que codificam para RNAs, né, RNAs pequenos que estarão envolvidos ali na expressão gênica. Então, isso aqui, esse dogma central da biologia molecular, ele é um dos outros, né, junto com o junk DNA, entre outras coisas, de erros dos evolucionistas materialistas que confundem filosofia materialista, reducionista, com ciência, né? Mas enfim. Avanços na epigenética mostraram que, em alguns casos, as experiências dos pais podem impactar os genomas de seus descendentes ao anexar certas combinações químicas, especialmente grupos metil, ao DNA. Então o cara acabou de se contradizer, né? É o que eu tava falando. Então o cara fala que não tem efeito, que uso e desuso não rola, que é sempre a informação flui de DNA para RNA, aí ele vai e se contradiz e fala que não, para lá, a experiência dos pais pode impactar os genomas dos seus descendentes. Agora ele vai provavelmente colocar uma qualificação e dizer que não, mas isso não passa por tantas gerações assim. Mas não interessa, mesmo que fosse por 2 gerações, isso aí já te refutou. Isso não introduz novos genes, em vez disso, impacta a expressão dos existentes. Portanto, acrescenta uma ruga à nossa compreensão da evolução, mas não substitui a evolução darwiniana por uma alternativa lamarquiana. A única maneira de as pessoas do futuro terem cabeças maiores e corpos menores é se tais indivíduos persistentemente tiverem mais filhos, o que parece improvável, embora não totalmente impossível. Olha, é a mesma coisa nas outras questões, né? O cara não consegue nem manter uma linha condizente e argumentativa. Isso não é nem uma entrevista ao vivo, que o cara é mais difícil, a gente acaba se contradizendo, né? De vez em quando, o cara está escrevendo um texto de um blog que é dele, ou a convite, mas ele teve tempo para escrever, e o cara se... ok.
É igualmente Fala, mané. fácil ficar preso à suposição lamarckiana de que insetos, crustáceos, peixes e anfíbios que habitam cavernas escuras são frequentemente cegos porque pararam de usar seus olhos, que portanto desapareceram. Não é bem assim. Essas mudanças evolutivas, que são inteiramente compatíveis com a seleção natural darwiniana, ocorrem porque os olhos são inúteis no escuro, portanto, eles perdem a vantagem seletiva que transmitem em ambientes iluminados. E além disso, eles consomem energia para produzir, ao mesmo tempo em que são vulneráveis a ferimentos e infecções. Então, vá em frente e se exercite. Acontece que vocês, quando usam linguagem teleológica, estão espalhando o erro, né? Então, quando você fala que uma asa evoluiu para o voo, quando você fala que a perda do olho ocorreu para a adaptação na caverna, você está gerando esse erro. De onde que você acha que os estudantes tiram o erro? É porque eles são idiotas? Então, eles repetidamente cometem o mesmo erro ou é porque os professores incorrem nesses mesmos erros? Porque os evolucionistas escrevem de maneira teleológica, porque os artigos científicos escrevem dessa forma e as pessoas aprendem dessa forma. Onde que está o erro exatamente? Tá? E veja que perder o olho, supondo que isso ocorra, né, ou a visão, é uma perda. Não está construindo nada de novo, né? Então, vá em frente e se exercite. Use seu cérebro e fique em lugares escuros se desejar. Mas seus descendentes não terão bíceps maiores, cabeças maiores ou olhos menores como resultado. Estudos de campo documentaram uma gama estonteante de mudanças evolutivas derivadas da seleção natural. Ok, isso deve ser um heading que está lá, né? Mas enfim, quais são os estudos que documentaram essa gama estonteante, né? Porque não é uma ou outra, são estonteantes. Agora vejam, como a gente já falou, se a gente substituir seleção natural por reprodução diferencial, que é a definição correta de seleção natural, que ele mesmo usa de vez em quando, a gente vai ler o seguinte: estudos de campo documentaram uma gama estonteante de mudanças evolutivas derivada da reprodução diferencial. Então, se por mudança evolutiva você quer dizer o aumento na frequência de um alelo depois que ele já confere a adaptação, e aí ele leva à reprodução diferencial e aumenta em número, tudo bem. Se isso é estonteante, de acordo com o seu paradigma, ok. Agora, por estonteante, eu imagino que você queira dizer a evolução de novas genes, novas características, novas espécies. Então, a reprodução diferencial, ela não pode jamais ser a causa disso, né? Então, o que você deveria ter dito é mudanças evolutivas estonteantes derivadas das mutações aleatórias. É isso que você deveria ter falado. Ah, chegamos lá. Vamos lá. Lacunas no registro fóssil argumentam contra a evolução. Então, de acordo com o cara, isso aqui não é um problema, né? Vamos lá. Claro que há lacunas no registro fóssil. É Claro. notável que tenhamos tais registros, dado o quão improvável é que qualquer criatura morta seja fossilizada e preservada, ao que devemos adicionar uma baixa probabilidade adicional de que esses restos sejam descobertos e reconhecidos como tal, talvez centenas de milhões de anos depois. Embora o processo evolutivo seja contínuo, a evidência física de criaturas antigas é, portanto, inevitavelmente rara e descontínua. Ah, descontínua? Pera lá. Se você tem uma. A evolução é uma contínua mudança de uma coisa a outra. Não existe permanência. O processo evolutivo não para. Então não deveria haver descontinuidade nenhuma. Porque a probabilidade de você fossilizar um intermediário ou um não intermediário é a mesma, uma vez que tecnicamente não existe intermediário, porque a evolução não tem direção. Então você deveria ver no registro fóssil o tempo inteiro intermediários, populações mudando ao longo do tempo. Você não esperaria encontrar o que a gente encontra, que é explosões, pequenas mudanças, explosões, pequenas mudanças. Você não teria essa descontinuidade, tá?
Então, e essa bobajada, fossilização é rara, logo, isso aqui é a conversinha de Darwin, que não mudou, porque o registro fóssil é uma pedra no sapato de qualquer gradualista. O Darwin sabia disso, escreveu mais de um capítulo do Origem das Espécies colocando o registro fóssil de lado, porque é contra a sua teoria, dizendo que porque a gente não cavou o suficiente. Tá? Mas é o exemplo que eu já dei 1 trilhão de vezes. Se você estiver numa praia e tiver diferentes pedrinhas naquela praia, e você começar a coletar as pedrinhas que são diferentes entre si, no começo, a sua coleta ela vai só gerar pedrinhas novas, porque você amostrou pouquíssimo da população total. Se você começar a chegar próximo do valor de amostragem, que está próximo do valor real da população, quanto mais você amostrar, você tem uma curva que ela vai platonar. Tá? No começo você acha pedrinha nova o tempo inteiro, depois vai ficando cada vez mais difícil, chegar a um ponto que você precisa, sei lá, 1 semana de busca para achar uma pedrinha diferente. É a mesma coisa com fóssil. Tá? Se você começa a achar fóssil atrás de fóssil, que é igual, né? As espécies são as mesmas, então isso é um indicativo de que você saturou. Tá? Então o registro fóssil não é incompleto. Agora, se cada vez que você cava você encontra uma espécie nova, isso mostra que você ainda está longe ali de platonar a curva. Tá? E nós estamos nessa primeira situação. Quanto mais você cava, você encontra as mesmas coisas. E essa palhaçadinha de que o registro fóssil é incompleto, é difícil fossilizar. Nós temos fósseis de embrião, cara. Embrião de sei lá, não dois, né? Que não tinha embrião naquela época. Mas, sei lá, 400 milhões de anos atrás. Então, como que é difícil fossilizar dessa forma? É porque tinha tecido mole, aí não preservava, por isso que a explosão cambriana parece uma explosão. É porque os bichos anterior não tinha carapaça. Mas fossiliza embrião, cara. Você tem impressão de bactéria de bilhões de anos atrás. E, no entanto, temos um desfile extraordinário de intermediários fossilizados ligando peixes e anfíbios. Extraordinário. Tá vendo como é que ele coloca o superlativo, né? Sempre. É extraordinário, cara. De milhões de espécies fósseis que nós temos, nós damos sempre os mesmos 4 exemplos. Ouvido médio de mamífero, baleia, Archaeopteryx. Se o cara é idiota o suficiente, ele vai falar o exemplo do cavalo, que o próprio Simpson vai falar que isso não funciona, porque a suposta evolução de mais dedo para menos dedo é de um jeito na América do Norte e na América do Sul ao contrário, tá? Então, assim, eles pararam de usar esse exemplo, mas é óbvio que o pessoal que ainda está preso em 1930 ainda está usando o mesmo exemplo, tá? E vai usar o Tiktaalik, sendo que a gente tem pegada de tetrápode que é mais antiga que os post-Tiktaalik, né? Mas é sempre os mesmos. Nós estamos aí 150 anos e os exemplos não mudam, né? Porque são extraordinários e vastos. Mas enfim. Fossilizados ligando peixes e anfíbios, répteis e pássaros, mamíferos terrestres com espécies marinhas e muito mais. Baleia, né? Quanto aos elos perdidos, imagine uma linha entre dois grupos taxonômicos, com espécies ainda não identificadas conectando-os. Agora identifique algo ligando eles. Agora você tem 2 novos elos perdidos. Então, sempre que encontrarmos formas intermediárias, haverá necessariamente elos perdidos, porque toda vez que um espécime de ligação for encontrado, como a descoberta de Australopithecines ligando primatas não humanos e Homo sapiens, novos elos perdidos serão produzidos. Em suma, quanto mais fósseis, mais elos perdidos. Eu nunca defendi essa ideia de elo perdido. Eu acho que o registro fóssil inteiro é um elo perdido, porque de acordo com Darwin, como eu disse, não há permanência, então tudo deveria ser intermediário, ok?
Então você não deveria encontrar um ou outro intermediário entre 1 bilhão de explosões, você deveria encontrar igualmente intermediários e não intermediários, porque eles são a mesma coisa, tá? Então eu não sei exatamente o que as pessoas querem dizer por elo perdido, tá? E o que define se uma coisa é intermediária de outra? É o pesquisador, tá? Porque existem mosaicos de similaridades entre organismos, né? Se não houvessem, o evolucionista não teria o conceito de evolução convergente, né? Ele mesmo admite que nem toda similaridade é homologia. Então ele vai dizer que o crânio, certo elemento ali do calcanhar de um Paquicetus é parecido com, sei lá, o de um arqueodáctilo. Logo eles estão ligados por uma linha filogenética. O fóssil não te fala nada, meu. Você vai impor, se você já definiu que tudo está ligado, se você colocar características dentro de um algoritmo, ele vai tentar aproximar os grupos de acordo com as características que você está colocando lá. Isso é o que o algoritmo está lá para fazer. Tá? Se tiver contradição, se não tiver resolução, porque existem duas possibilidades, duas configurações que são igualmente possíveis, ele vai te dar uma árvore não resolvida. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Tá? Se você aumentar o número ali de caracteres, acabar ali a contradição interna do algoritmo, ele vai alocar aquele grupo, colocá-lo como um grupo irmão de alguma outra coisa. Isso quer dizer que aquele grupo é irmão daquele? Fosse assim, as árvores filogenéticas não cairiam todo mês, né? Mas enfim. 8. Os seres humanos não estão mais evoluindo. Estamos. É que a evolução é tipicamente um processo muito lento, limitado por pressões seletivas, diferenças no sucesso reprodutivo de diferentes características e os genes que as fundamentam, juntamente com os tempos de geração. E assim, não podemos observar prontamente a mudança evolutiva em nossa própria espécie, ao contrário do que é prontamente aparente, por exemplo, em estudos de campo de tentilhões de Galápagos, ou a evolução da resistência a pesticidas ou antibióticos em seres vivos que se reproduzem rapidamente. Então veja que os exemplos que ele dá, que são observáveis, né? Tentilhões em Galápagos, resistência a pesticidas, são todos exemplos de microevolução, geralmente envolvendo ou a perda da função de um gene ou a superexpressão de um gene. Então é isso que você tem. Ah, Ron, mas é porque mesmo em laboratório você não tem tempo suficiente. Ué, pera lá. Por que, uma vez que a evolução teve que construir organismos inteiros em intervalos curtíssimos de tempo, e uma vez que você está estudando organismos que exatamente têm um tempo de geração baixíssimo, por que você não observa, por exemplo, o surgimento de novos genes no laboratório? Estou nem pedindo um organismo novo. Faz um gene novo. Não. Você não tem nenhum exemplo de um gene novo sendo formado. Nenhum. Então olha os exemplos aí. Resistência a antibiótica, essas coisas que eu já falei 1 milhão de vezes, né? Mas aparentemente isso aqui, ó, te dá liberdade para acreditar que falcão peregrino veio de réptil. Tá? Sempre que alguns indivíduos e seus genes estão experimentando reprodução diferencial, a mudança evolutiva é o resultado. Entre nossos ancestrais, a seleção pode muito bem ter funcionado contra genes que produziam suscetibilidade ao diabetes. Agora, com a insulina, essa mudança evolutiva provavelmente está relaxada. Os seres humanos desenvolveram recentemente a capacidade em algumas populações de prosperar em grandes altitudes, de serem cada vez mais resistentes à malária, de favorecer a tolerância à lactose e muitas outras características adaptativas. Características adaptativas estas que, na verdade, causam uma perda objetiva ao que está supostamente evoluindo, né? Então, vou pegar esse exemplo aqui que é o mais óbvio. Resistência à malária se dá por uma doença. Você tem uma mutação lá na hemoglobina que causa anemia falciforme.
Então, o sujeito anêmico, que em qualquer localidade ele seria, de acordo com o próprio evolucionismo, eliminado, em uma região em que ter malária é pior do que ser portador de anemia falciforme, é melhor ter anemia, porque você não morre de malária. Né? Ah, mas é isso que a evolução é, ela não vai caminhando para o melhor, ela preserva aquilo que aumenta o sucesso reprodutivo, sim, mas essa mesma evolução ela tem que ser capaz de criar órgãos complexos, ela tem que ser capaz de criar nova informação. E exemplos como esse, né, que geralmente prosperar em grandes altitudes, então você vai ter uma superexpressão de algum gene que vai afetar ali transporte de oxigênio, ou o que quer que seja, o seu baço vai funcionar mais, por mais tempo, porque agora ele está menos regular. Então, assim, a alteração de coisas pré-existentes, geralmente quebrando um gene, não é o tipo de causa que é capaz de gerar o baço para começo de conversa, né? Então, agora essa pergunta ela é meio estúpida, né? Se por evoluindo você quer dizer variação na frequência alélica ao longo do tempo, então sim, tudo está evoluindo, né? Agora, se a pessoa que pergunta isso ou diz que os seres humanos não estão mais evoluindo, ela quer dizer que ele não vai virar outra espécie, né? Então, mesmo de um ponto de paradigma evolutivo, isso aqui procede, né? Porque a gente, com a medicina, etc., você deixa passar coisas que na selva não passaria, né? E o que difere o homem dos outros animais não é alguma característica adaptativa corpórea que está sujeita à evolução. O que separa o homem é o intelecto, até se você é um materialista. Então, o homem não está se dando bem porque ele corre rápido ou porque ele voa, né? Porque ele tem inteligência e ele é capaz de compensar pela fraqueza do corpo fazendo ferramenta. Então, mesmo num paradigma evolutivo, então o homem não está macroevoluindo não, tá? Mas enfim. É possível que os seres humanos no futuro tenham desenvolvido a capacidade de funcionar e se reproduzir prontamente com microplásticos e produtos químicos eternos em seu sangue, sem mencionar o estrôncio, 90 em seus ossos e DDT em sua gordura, ou talvez uma capacidade aprimorada de manipular telas de computador, se tais indivíduos tiverem mais filhos. O genótipo de cada pessoa é fixo, então, como indivíduos, não evoluímos biologicamente. Mas o Homo sapiens o faz e continuará a fazê-lo, a menos que todas as pessoas e seus genes se reproduzam de forma idêntica. Ok, então veja que aí 9. usa a definição leve, soft, né, de alteração na frequência alélica para falar que a evolução está acontecendo. Né? Mas a vasta maioria das pessoas está pouco se lixando para essa definição da genética de populações. Elas querem saber como que se dá o processo, por exemplo, da geração de novos planos corporais. E variação na frequência alélica não pode nem, em princípio, explicar esse tipo de mudança. Por causa da evolução, os seres vivos estão sempre ficando melhores. Não necessariamente. No início da história da Terra, alguns bilhões de anos atrás, a vida era muito simples. Desde então evoluiu aumentando a complexidade e a capacidade aprimorada de florescer em uma variedade de ambientes. Nesse sentido, os seres vivos ficaram melhores. Mas Então vê que é impossível, né, não admitir a suposta melhora, né? Ou ao menos um aumento da complexidade. Porque o pessoal lá odeia, né? O evolucionista vai dizer que aquela figurinha lá da evolução do homem, em uma linha reta, é errada. Porque a evolução ela é um arbusto, né? As coisas vão diversificando, não está indo numa linha reta. Mas se você ignorar, né, essa arbustagem, por assim dizer, e olhar, por exemplo, em complexidade, então sim, é uma linha reta no aumento da complexidade. Então, como é que funciona isso daí, né? Então, do ponto de vista metafísico, é indiscutível. Um homem é melhor do que um cachorro, do ponto de vista metafísico. Ele tem mais ser, ele tem uma alma superior, tá? Então, se você é religioso, né, evoteísta, então você acredita, sim,
em uma evolução que leva à melhoria, uma certa evolução direcionada. Porque claramente houve um aumento na perfeição dos organismos ao longo do tempo, se a coisa ocorreu da forma com que eles dizem. Mas qualquer noção de melhoria está sujeita ao viés centrado no ser humano. Aqui está uma seleção do poema de 1923, Progresso, do renomado biólogo evolucionista Julian Huxley, filho do Bulldog de Darwin, Thomas Huxley e irmão de Aldous. O caranguejo para Câncer Júnior deu um conselho. Saiba o que você quer, meu filho, e então prossiga. Diretamente para o lado. Deus assim decretou. O progresso é lateral, que isso seja suficiente. As tênias darwinianas, por outro lado, concordam que o progresso é uma perda de cérebro. Os seres vivos foram aprimorados pela evolução para fazer um trabalho excelente. É porque ficou esquisito, obviamente, com a tradução, né? Mas o que ele está dizendo é que para o caranguejo o bom é andar de lado, né? Para a tênia, perder o cérebro, que é bom, porque, sei lá, ter um cérebro pequeno funciona para a tênia. Agora vejam, apontar o fato da adaptação não significa, portanto, que aquela adaptação surgiu pela evolução, senão você está caindo em petição de princípio. Até um teísta vai te dizer que os organismos estão sim adaptados ao meio. É óbvio que estão. Não é isso que é o suposto design? E aí entra, e eu acho que é um pouco fora do tópico desse vídeo, mereceria um vídeo próprio, né? Essa questão da perfeição que os evolucionistas não entendem e muitos protestantes também não entendem, tá? Perfeição do ponto de vista da compreensão católica, que é a correta, né, da boa filosofia, perfeição simplesmente significa... Não, perfeição, na verdade, tem vários significados, né? Por exemplo, perfeição é ato, né? Quanto mais ato algo tem, mais perfeito aquela coisa é. Deus é puro ato, então ele é perfeito. Né? Do ponto de vista... ele é perfeito absolutamente falando, né? Então, mas perfeição do ponto de vista da natureza é você conseguir fazer aquilo que você foi criado para fazer. É você atingir o seu fim. O fim do olho é enxergar. Então, um olho funciona quando ele enxerga da forma com que ele foi projetado para enxergar. Um olho que está com alguma doença, ele é um olho defeituoso, porque ele não consegue alcançar o seu fim. Então, uma tênia, né, as pessoas falam, então que Deus é esse que cria uma tênia que chupa sangue, cadê a perfeição? Né, fica lá no seu intestino, consumindo seus nutrientes, negócio nojento. A natureza da tênia é parasitária. Então, uma tênia que está lá no seu intestino, chupando os seus nutrientes e sobrevivendo, adaptada, ela está agindo de forma perfeita. Uma tênia defeituosa seria uma tênia que não chupasse seu sangue, que estivesse lá morrendo de fome, porque ela é boazinha e não quer causar mal para você, e fica lá e você defeca ela depois, e ela não se reproduz. Então, o fato de que os organismos estão adaptados e agem conforme sua natureza é totalmente o que a gente espera em uma visão teísta. Agora, se você tem uma visão que Deus não pode criar um organismo que chupa sangue, aí é um argumento teológico, e aí você tem que explicar para nós por que Deus não poderia ter criado uma tênia. Tá? Não estou dizendo que o argumento do cara aqui não tem nada a ver com isso, não, tá? Só estou fazendo um gancho. E dizendo que a adaptação, ela é óbvia, todo mundo sempre observou a adaptação. Quando você olha um pássaro voando, você sabe que ele está adaptado à vida de voo. O ponto é da onde veio o voo. E é aí que você tem que me dar a explicação da origem, não do fato da adaptação, mas da origem da adaptação. Tá? E uma delas é que Deus assim os fez, assim o projetou. Outra é que o acaso, a mutação, foi capaz de gerar a novidade biológica que causa adaptação, e aí, tendo sido adaptado pela mutação, o indivíduo deixará mais descendentes e a frequência daquela mutação aumentará na população. Aí você tem que me dizer qual
qual possibilidade aí, né? Qual hipótese, se você quiser colocar Deus como uma hipótese, apesar de ser errado, mas qual hipótese é mais provável, né? Qual fato explica melhor, qual possibilidade explica melhor a adaptação, né? Então, aí... Os seres vivos foram aprimorados pela evolução para fazer um trabalho excelente, ou pelo menos adequado, de viver suas vidas e se reproduzir. De novo, né? Olha a transferência do intelecto de Deus para a natureza, né? Os seres vivos foram aprimorados pela evolução para fazer, olha a teleologia, para fazer um trabalho excelente, ou pelo menos adequado, de viver suas vidas e reproduzir. Então o cara, ele é um aristotélico, basicamente, né? Então ele está dizendo que os organismos existem para um certo fim, né? Para viver suas vidas, né? Your mode of life, e reproduzir, que é exatamente o que Aristóteles fala, né? Isso é viver bem, né? Isso é viver conforme sua natureza, é viver uma boa vida e reproduzir, né? Boa vida, no caso dos animais, é uma boa vida moral, né? É viver conforme a sua natureza, né? Então, olha aqui, cara. Então, é a mesma coisa, só que agora você tirou a intencionalidade de Deus e atribuiu à evolução. É isso, cara. Consequentemente, nenhuma espécie progrediu mais do que qualquer outra. Nós evoluímos cérebros grandes. Um sinal de progresso? Bem, os morcegos desenvolveram sonar e voo, os tubarões progrediram além de nós em natação e eletrocepção, os cães em acuidade olfativa e audição, e assim por diante. Também é tentador, mas enganoso, pensar que organismos de vida livre, especialmente vertebrados como nós, progrediram além desses parasitas furtivos, lamentáveis, menos competentes. Mas se perguntar para esse cara, né, que tá dizendo que tá tudo igual, tudo é igualmente bom, se ele se importaria de ser transformado em uma minhoca e perder o seu intelecto e viver aí uma vida conforme, né, com muita acuidade olfativa e audição, ou com boa natação, né, e com sonar, eu tenho certeza que esse cara vai dizer não, né? Ele vai se agarrar ao seu intelecto e se eu dizer para ele, até mesmo enquanto humano, você prefere amanhã ter um QI mais elevado, mas perder toda a sua vontade, ser efetivamente um robô, mas alcançar tudo aí, a melhor universidade, as melhores coisas, mas você não terá mais vontade própria, eu tenho certeza que ele vai falar não, né? Mas de acordo com ele, não, humano é tão bom quanto uma minhoca, né? Mas enfim. E no entanto, há substancialmente mais destes últimos do que dos primeiros. Como sabemos disso? Porque dentro de cada vertebrado há uma multidão de parasitas, de vermes macroscópicos a uma variedade de animais microscópicos. As necropsias descobriram que quase todos os animais são hospedeiros de bem, uma série de parasitas. Então, se a abundância é um sinal de progresso, talvez o parasitismo seja o vencedor. Ou talvez não devêssemos pensar em termos de progresso evolutivo. Daí eu nem tenho tanto problema com isso, porque se a evolução é verdadeira, cara, não existe bom nem mal nem nada. Então, inclusive, você não pode acusar nenhum religioso de ser uma pessoa má, de estar causando coisas ruins para a população, porque o que importa é sucesso reprodutivo. E se a religião ela é causada, inclusive, por genética, então ser religioso é algo que é adaptativo, porque deixa mais descendentes, né? Ateu não tem filho. Então, não sei porque tanto ateu evolucionista está tão preocupado aí em preservar o ambiente, sendo que, né, uma bactéria tem o mesmo valor de uma árvore, a bactéria tem o mesmo valor de um mamífero, então se tem uma bactéria matando vários mamíferos, por que você está mais preocupado em preservar o mamífero? A bactéria está vivendo conforme sua vida de bactéria e ela tem o mesmo valor que um mamífero. Então por que você quer preservar o panda? O panda, do ponto de vista evolucionário, ele está falhando, né? Se ele não está sobrevivendo. Então por que você está tão preocupado? Por que você quer preservar o planeta? Não tem nada moral no planeta. Veja as contradições, né? 10. A biologia evolutiva não é uma ciência porque é um fenômeno histórico e não pode ser testada.
Os biólogos fazem todos os tipos de previsões com base na teoria evolutiva, e muitas vezes elas são cumpridas. Fazem muitas previsões, né? Me pergunto quais são essas previsões. Imagino que não seja no futuro, né? Porque se você perguntar até uma coisa simplória como qual será a frequência alélica de tal gene, né? Qual será a frequência dos alelos de um gene tal no futuro em população X. Uma coisa simples, que não é nem quando que vai surgir um órgão novo, nem nada. Só me diga qual é a previsão da frequência alélica desses genes nessa população daqui 20 anos. Eles não serão capazes de te dar. Tá? E muitas vezes as supostas previsões que eles fazem são tão vagas que é tipo adivinhação, né? Eu vou encontrar em algum momento um animal que tem características intermediárias entre tal coisa e tal coisa. Aí, como a natureza é cheia de mosaico, qualquer organismo que você encontrar que tenha um mosaico de características, você vai dizer, aí ó, falei, cara, eu previ que eu ia encontrar um intermediário, né? Mas, enfim, cadê a precisão, né? Notavelmente, a reprodução diferencial, seja observada na natureza ou em laboratório, quase sempre causa uma mudança em uma população, por meio da qual algumas características são subsequentemente representadas com maior frequência. A mudança evolutiva é prevista e observada em populações de laboratório sempre que a taxa reprodutiva de uma espécie de estudo é rápida o suficiente. Após o que a mudança pode ser observada em anos, meses, semanas, até mesmo, no caso de micróbios, dias. Não, normalmente você vê a alteração after the fact, né? Você não prevê o que vai acontecer. Ele fala que a mudança evolutiva é prevista e observada. Não, ela é observada. E aí você faz análises para tentar entender o que aconteceu no passado. Agora, previsão é você prever o que vai acontecer no futuro. Então você tem que ter uma população em laboratório e você prevê o destino da frequência alélica daquela população. E olha, eu acho que isso é, em princípio, possível, tá? Porque é simplesmente variação na frequência alélica. Mas nem isso, né, você consegue fazer direito. Você precisa, só agora que eles estão começando a tentar prever qual que é a conformação 3D de uma proteína baseado na sequência do DNA. Ou seja, em 2015, usar as inteligências artificiais mais potentes, que eles estão começando a tentar entender a conformação de uma proteína baseada no gene que a codifica. E você vai me dizer que a evolução consegue prever coisas em laboratório. Não. Ela observa coisas em laboratórios, geralmente que ela não esperava. Por exemplo, o experimento do Lenski lá, que eu sempre cito, né, que a bactéria ela desenvolveu a habilidade de consumir citrato, né, como eles colocam, quando na verdade simplesmente a habilidade já estava lá, mas enfim, ninguém havia previsto que isso ia acontecer. Eles acidentalmente observaram, olha, tem um frasco que as bactérias estão reproduzindo mais do que as outras. Vamos sequenciar o DNA delas e descobrir o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, depois do fato, eles não previram 10 anos antes, nesse frasco que falta glicose, vai evoluir uma população de bactéria que é capaz de consumir citrato. Tá? O que seria também uma previsão completamente vaga. Mas nem isso foi feito. Tá? Então, cadê a previsão? Estudos de campo também documentaram uma gama estonteante de mudanças evolutivas derivadas da seleção natural. Estonteantes, né? Muitas ciências, notavelmente astronomia e geologia, envolvem-se exclusivamente com fenômenos históricos. Não podemos manipular experimentalmente estrelas ou continentes, e ainda assim geram testes empíricos impressionantes, muitas vezes baseados em regimes observacionais detalhados junto com previsões falsificáveis. Aí de novo compara, né, física, astronomia com evolução, né? Acontece que a precisão e é uma coisa tecnicamente no futuro, né? Você observa alguns aspectos do seu modelo que não estão ali caindo e você faz uma previsão. No futuro eles irão encontrar tal coisa. Só que diferente da suposta previsão, você não vai encontrar cachorro no Cambriano da evolução.
O cara faz uma previsão matemática muito específica. Então ele adianta a observação de algo que vai fazer a equação, por exemplo, fechar. Tá? Então você tem o que diferencia da suposta do palpite evolucionário é a precisão, tá? Matemática, e não simplesmente um palpite de uma coisa vaga que, se você repetir palpites vagos 400 vezes, um deles vai acabar se realizando, né? Por uma questão de probabilidade, né? de acaso. Então, comparar a precisão da física, né, que você consegue prever, tem um planeta ali, porque, olha, tem uma distorção, assim, eu não sou físico, né, mas tem uma distorção assim assado, que não está explicando, esse planeta está fazendo tal e tal coisa, quando não deveria estar, então eu prevejo que tem alguma coisa afetando o campo gravitacional daquele planeta aqui, assim. Então você vai encontrar uma estrela tal, na posição tal, etc. É muito diferente de você dizer, não existe, você não vai encontrar cachorro no Cambriano, logo isso prova evolução, cara. E não há dúvida sobre seu status como ciências genuínas. A biologia evolutiva não é diferente. De novo, né? Então essa falsa equivalência, né? A evolução, cara, é tipo mecânica de Newton. Você consegue calcular, né, a trajetória de um projétil com uma precisão muito grande, né? E o cara não consegue sequer, com uma precisão muito grande, calcular a frequência alélica de uma população daqui 10 anos, ou daqui 1 ano que seja. Mas a biologia é muito mais complexa, cara. Então não fala que ela tem o mesmo status, né, a biologia evolutiva, que uma ciência exata. Que é o que ele fez nas outras perguntas. Volta lá em cima. Ele coloca no mesmo patamar que teoria de gravitação universal. Como a vasta maioria dos seus evolucionistas favoritos aí. Então como que pode uma teoria que não tem precisão nenhuma estar no mesmo patamar do que as outras? Entendeu? Mas enfim, caraca, 47 minutos. Eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então, tenha uma boa noite e até a próxima.